Como é que você é dono de uma terra, vou entrar na sua terra e vou me dizer que é meu e eu vou passar por aqui? En todos los países lo que yo escucho y el discurso oficial es que se va a impulsar el desarrollo. ¿El desarrollo para quién? ¿Y de qué desarrollo estamos hablando? Você está ali tranquilo, dormindo, de repente o trem passa, buzina, é um impacto muito grande. Eu não tenho um banco próximo, mas eu também não tenho uma cultura. Eu não posso plantar, eu não tenho como plantar. Su ciudad y su entorno está siendo destruido. Ellos viven en espacios pequeños y no se dan cuenta de cómo está cambiando su entorno. O que o povo quer e o que muita gente quer é que a gente saia daqui. Porque não dá para continuar vivendo num lugar assim como esse, né? O lugar é muito poluído, não tem condição da gente viver. A casa parece que tem um terremoto dentro dela. Parece que nós estamos vivendo no Japão, que é isso que eu falo com eles. Cuando comienza este ciclo minero que estamos viviendo actualmente, llegan las empresas mineras canadienses a América Latina a ofrecer minería limpia, minería con desarrollo, minería con empleo, minería con respeto a los derechos humanos, minería sin contaminación. Esa fue la gran promesa. La capacidad de países como la China, la India y su necesidad para importar metales, minerales, es inmenso. Y América Latina es en gran parte la zona del mundo en donde la minería es más extensa. O modelo extrativista em geral, particularmente o extrativismo mineral, ele gera uma sensação, uma impressão de que todos ganhamos. O pessoal da cidade ganha porque vai gerar ingressos, vai gerar empregos. O pessoal dos territórios ganha porque vão ter royalties, vão ter indenizações, porque vai ter escola, porque vai ter... Há uma impressão, um certo ambiente de que todo mundo ganha. E isso termina legitimando um modelo extrativista no qual, aliás, ninguém ganha, somente eles. E eu me assustei no começo do ano passado, quando me envolvi mais com a população de Brumadinho, lá da sede, que há um senso comum de que a mineração é boa, de que a mineração gera emprego, porque o município se desenvolveu, né, com base nisso. É um município minerador e enche o peito para falar, somos um município minerador. Então, tem uma parcela da população que compra esse discurso, já cresceu de gerações acostumada com isso. No entanto, tem um outro pessoal que já está mais desperto, que já está mais alerta, que está incomodado, que sente os impactos, que sofre os impactos de trânsito, de poeira. Las empresas han tenido que desarrollar estrategias intentando convencer a las poblaciones que son una buena opción de desarrollo. Entonces han comenzado a trabalhar estratégias de responsabilidade social. Congonhas, que é um município que tem várias minerações, que faz essa propaganda de que vale a pena ser uma cidade mineradora, 70% da população ganha menos de 2 salários mínimos. Isso está lá nos dados do IBGE. Então, que raio de desenvolvimento e progresso é esse que a mineração traz? A maioria das comunidades, elas têm, as suas atividades são do outro lado da linha férrea. Elas moram na comunidade, mas aí elas têm que passar pela linha férrea para ir para as suas atividades na agricultura, na pesca. A Vale, ela não tem pensado nessa questão dos viadutos, das passarelas, isso é mínimo. Essa tia desce tudo. Não adianta botar um piso de cimento
nas casas, que racha tudinho. Aí se nós não quiser ser prejudicado, nós arrumamos nossas malinhas e vamos embora da beira-linha de ferrovia. É assim, tem que ser assim. Aquele sossego de roça que nós tinha, que podia dormir tranquilo, hoje a zoeira é constante. Nós temos questão de estrupo aqui na nossa região já, os peão bêbados, eles maltratam nossas famílias, para a estrada fora, não é seguro. Cuando llegan las empresas mineras con sus miles de trabajadores para abrir una mina, que no van a quedar trabajando en la minería, sino que solamente es para la construcción, para la instalación, y estas se instalan cerca de poblaciones pequeñas, de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, traen consigo estos trabajadores lo que nosotros llamamos las enfermedades sociales. O alto índice de prostituição, de gravidez precoce, de problema com adolescentes que entram realmente acreditando que ali está um companheiro e depois não é. E fora a embriaguez, né, o alcoolismo. Cuando los trabajadores instalan la mina y se van, las enfermedades sociales se quedan. Y eso es algo que las pequeñas comunidades no terminan de decir, que es tal vez para ellas la peor maldición que les ha llevado la minería. No hay un proceso eficaz de consulta. Entonces las empresas entran a las comunidades básicamente con el permiso del Estado central, pero no con el permiso de las comunidades. Es una gran lucha, por ejemplo, ahora en el Perú. Y está claro que la mayor parte del dinero producido por la actividad sale del país, ¿no? Que por más que se produzca dinero, el daño que produce la actividad minera es un daño irreversible. Si usted quiere tener un medio ambiente saludable, va a tener que pagar para descontaminar, y ese pago se hace a perpetuidad. Entonces no tiene mucho sentido ganar un poco de dinero hoy y después continuar pagando a perpetuidad para tener un medio ambiente que nunca va a ser igual que el que estaba antes de la actividad minera. Nuestro país ha determinado que una de las locomotoras para el desarrollo del país es la minería, y la minería intensiva, extractiva, que afecta definitivamente el ambiente y las comunidades. Lamentablemente es una pena ver de que mis hermanos tengan que luchar en defensa de su naturaleza, en defensa de su agua, en defensa de su madre tierra, y tengan que soportar una serie de violaciones de sus derechos. Sou o povo da terra sem males, o povo dos Andes, o povo da selva, o povo dos pampas, o povo do mar. Do Colorado, do Tenochtitlan, do Machu Picchu, da Patagônia, da Amazônia, dos 7 povos do Rio Grande, Pachamama. Nosotros como cristianos estamos cuidando la creación, ¿no? Esta creación, esta casa de todos, que Dios nos regaló, puso en nuestras manos, pero no para que hagamos lo que querramos, sino para que la cuidemos, para que la aseguremos para las generaciones futuras y para sentirnos parte de este cosmos, ¿no? Nosotros no somos los dueños, nosotros somos una partecita más que tenemos que cuidarla, ¿no? Y a veces es lo que menos hacemos. Os povos indígenas são as grandes vítimas desse processo secular, como diria Dom Pedro, e nunca como hoje estão sendo bombardeados esses povos nos seus direitos constitucionais conquistados. Então, principalmente na questão da terra, estavam pautados dois projetos de lei. Um para tentar inviabilizar a demarcação das terras indígenas, a PEC 215, e outro para regulamentar os relevantes interesses da União, que também queria abrir para a mineração e outros interesses estratégicos ou não
aos territórios indígenas, que esperamos não consiga se consumar, porque seria mais um genocídio anunciado dos povos indígenas no país. Em Minas, há muitos lugares que tem remanescentes de quilombos e com a morosidade das leis brasileiras, que ainda não foi essas terras homologadas e dado a posse para eles, e encontra situação de riscos. Então há um trabalho que precisa ser feito também de maneira imediata, porque não dá para ficar esperando, com esses remanescentes de quilombola. Na nossa região mesmo há vários grupos e que estão lutando para a demarcação de suas terras e terras que despertam grande interesse nas mineradoras, porque são terras que têm um potencial mineral muito grande e há um certo movimento no sentido de comprar, de cooptar algumas pessoas dessas comunidades, tentando seduzi-las, né, e minando a resistência do grupo. Nossa comunidade de missionários combonianos se encontra na região oeste do Maranhão, bem na divisa com o Pará e o Tocantins, ao longo da estrada de ferro Carajás, desde a mina de Parauapebas até o porto de São Luís, no Maranhão. E temos também todo o sistema do ciclo de mineração e siderurgia que se instalou em volta dessa extração de minério. Portanto, temos alguns polos siderúrgicos, principalmente Marabá e Açailândia, onde a gente mora, e temos todo um monocultivo de eucalipto que progressivamente nesses últimos anos surgiu, suprindo a floresta que foi devastada em parte também pela siderurgia, que serve para alimentar os altofornos siderúrgicos. Mineração não impacta só em volta da mina, mas temos 900 quilômetros de impactos diferentes e temos uma economia profundamente engessada em volta de um projeto que não é o projeto do povo. Para se retirar o minério, né, que está no subsolo, às vezes em grandes profundidades, você chega até atingir os aquíferos, né, os lençóis freáticos. E aí você tem a contaminação de toda essa água. E também porque essa água precisa ser extraída para ser acessado o minério. Então ali se vê apenas o ferro que pode ser tirado, mas não se vê a água. E aí está instalada a crise hídrica, todas as consequências das mudanças climáticas, o aquecimento global. Fizeram uma verdadeira bagunça aí embaixo, né? Foi no brejo aqui, próximo da casa, e foi um verdadeiro caos, né? Foi eles começar a mexer aí e a água daqui começou a secar. A água é uma questão central quando a gente está falando de conflito, porque a mineração impacta diretamente na água e porque a água é muito mais do que um bem econômico. Ela é primordial à vida e um recurso que mantém a vida, não só na reprodução material, mas também na reprodução simbólica e cultural. Eu, como médico, ginecologista e fui parteiro por toda a minha vida, eu faço uma analogia entre o aquífero ferrífero, que é a característica da nossa região, do quadrilátero aquífero ferrífero, é que esse ferro que está ali, ele está dentro da água, né? Quer dizer, é a mesma coisa, a minha analogia é o feto e o líquido amniótico. Então, para me tirar o feto, eu tenho que esvaziar a água. E depois eu não recupero nunca mais essa água. No, isso não queremos, por isso estamos acá, amigo. Necesitamos apoio de todos ustedes, del fondo del corazón. Salí a protestar, juntos estaremos, juntos codo a codo, mostrando el bendito derecho a opinar, tan solo un milagro, Diosito pedimos, sálvanos la tierra sin mar. A mineração tem passado maus pedaços com esses grupos de resistência. Então, por exemplo, na Serra da Calçada, a Vale tinha um grande projeto, não conseguiu implantar, e a Serra da Calçada hoje está protegida no município de Nova Lima. A Serra do Gandarela, há 7 anos, a Vale quer licença para minerar, não conseguiu, e hoje tem um parque nacional.
Pelo estado todo, existem muitos focos de resistência de grupos articulados dizendo não à mineração e lutando para que isso não se torne realmente uma realidade no nosso estado. Porque a nossa visão é muito clara. Se tudo que a mineração quer de Minas Gerais acontecer, esse estado acabou. Montamos uma rede de comunidades, de pastorais, mas também de movimentos extra-eclesiais, movimentos de defesa dos direitos humanos, sindicatos, grupos de pesquisa universitários, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e chamamos essa rede Justiça nos Trilhos. Então, defender o direito indígena, o direito quilombola, o direito à terra da agricultura familiar, promover a agroecologia, dizer não aos impactos que a mina, a ferrovia e o porto para o escoamento de minério provocam. Essa é a nossa missão, mostrar que um outro Carajás é possível, poderíamos dizer, né? E isso dá mostra de que a oposição à mineria cresce e, por lo tanto, cresce o número de conflitos. Pero hoy día ya no es posible pensar un proyecto minero sin conflicto. El rechazo a la minería crece, es nuestra esperanza porque la minería solo nos trae desgracia y no nos trae praticamente ningún beneficio. A gente dialoga com outros movimentos de resistência à mineração em outros lugares do Brasil e do mundo, e aí a gente implementa aqui localmente as estratégias que a gente tem acesso de enfrentamento, de mobilização, de resistência, de contrapor as informações que são repassadas pela empresa, que muitas vezes não são verdadeiras, então a gente traz a verdade assim à tona. Se ha tomado un acuerdo muy importante desde los obispos de América Latina y el Caribe, agrupados en el CELAM. Se ha presentado una propuesta aprobada por los obispos de Canadá y de los Estados Unidos a unirse y actuar y presentarse unidos con una sola voz en el sistema americano, en la práctica, en la Comisión Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos, sobre todo en este área. Entonces estamos tratando de afirmar una comunidad eclesial desde la fe para defender la vida. A luta na defesa do direito socioambiental é uma luta muito ímpar e muitas vezes cheia de derrotas. Às vezes a gente se pergunta o que motiva o povo a não desistir. Porque nós temos as nossas garantias como padres, como comunidade de religiosos, missionários, mas o povo não. O povo está aqui na ponta e apanha cotidianamente e às vezes até não consegue enxergar o seu futuro. Então, o que motiva nós é, em pequena parte, aquilo que motiva o povo. A nossa força vem da força do povo e a beleza é exatamente poder partilhar com eles, né? En América Latina, las iglesias en general, en particular la Iglesia Católica, siempre es un referente para las comunidades. Es una institución de mucha trayectoria, las personas confían mucho en la iglesia, entonces siempre es la iglesia uno de los primeros lugares a los que asiste en búsqueda de información, en búsqueda de defensa también. Vengas de lejos o de bien cerca, sentirte en casa, hacemos fiesta, que hacemos fiesta. Olha, eu acho que um encontro como este é fundamental, primeiro pela troca de informações, pela capacidade de articulação que podemos ter como igreja, mas também como grupos que acompanhamos diretamente comunidades locais que estão atingidas pela mineração em todo o continente. Eu acho que é fundamental este tipo de encontros, além da articulação, para que a gente consiga avançar numa compreensão comum de qual é esse modelo extrativo. Nós estamos aqui para cavar da grandeza, da espiritualidade, da teologia, da filosofia, da antropologia, da natureza. Estamos assim dispostos a cavar para de novo colocarmos tudo no seu devido lugar como uma verdadeira casa, onde nós de novo nos sentimos bem e também as futuras gerações saberão viver bem. Nós sabemos que a CNBB fez um pronunciamento bastante duro por ocasião quando iniciamos a discussão do Código da Mineração. Nós não podemos simplesmente, em nome do dinheiro,
em nome da ganância, destruir a nossa natureza. E nós precisamos, evidentemente, unir todas as forças. E mais do que isso, nós temos que olhar o macroecumenismo. Nós temos que buscar, além das igrejas cristãs, todos os homens e mulheres de boa vontade, de outras crenças que não sejam cristãs, porque a defesa da vida, ela está acima de todos os princípios. A defesa da vida, ela deve ser um chamado comum de todos os líderes religiosos, de todas as crenças do planeta. Nas promessas que Deus faz para o seu povo, vai dar uma terra boa, terra muito fértil, terra de leite e de mel e terra rica em minério. Terra da qual pode extrair o ferro e pode extrair o cobre. Porém, é aí que vem o contexto desta promessa. Diz, nunca te esqueça que você saiu do Egito. Nunca te esqueça a situação em que tu estava, da qual tu saíste e aprendeste a obedecer aos meus mandamentos. Eu vou te dar tudo isso, mas não te esqueça que o que tem que fazer é continuar obedecendo aos meus mandamentos, para que não te passe pela cabeça de acreditar que tudo isso foi força do teu braço que te deu. Não, foi eu que te dei para o serviço do povo como um todo. Tem um número famoso na Bíblia, que é o número da besta, né? 666. Onde é que nós achamos esse número? Não só no Apocalipse, não. Está lá no Primeiro Testamento, quando se diz que a riqueza que chegava no palácio do rei Salomão era de 666 talentos de ouro por ano. Quer dizer, o número 666 é ligado ao ouro que concentrava como forma de riqueza no Palácio de Salomão, às custas de muita gente pobre, de muitos mineiros que nas minas de Salomão devem ter morrido para extrair esse ouro para o rei. Uma igreja capaz de recolher a herança do Concílio Vaticano II, que já nos desafiava a viver e assumir as alegrias, as esperanças e as dores da humanidade, não só dos nossos fiéis, mas sim da humanidade inteira. Hoje poderíamos dizer da criação inteira, né? Esse é o desafio, esse é o nosso lugar, não no templo, e sim nas ruas, para construir a sociedade que estava no coração de Jesus e está nos planos de Deus. Eu tenho fé que a gente vai conseguir um dia sair daqui. Mas a gente só vai sair com luta, porque não existe vitória sem luta. Necesitamos unir fuerzas y también hacer conocer no solo a la sociedad, sino hacia adentro de la iglesia todo este flagelo que están sufriendo los pueblos. Con la conciencia de que es de la tierra donde nos viene el agua, el aire, el alimento, no existiríamos sin ella. Somos territorio, somos naturaleza, somos Pachamama.